Todas as sextas-feiras, durante o mês de março, a contar de hoje, dia 15, até o final do mês de maio. Pela bondade de Deus, todas as sextas-feiras vamos realizar um encontro online, virtual, para quem tiver interesse, e gravamos esse encontro para refletirmos um pouco sobre diversos aspectos relacionados a doutrinas bíblicas que não têm sido amplamente estudadas por muitas estruturas que estão ao nosso redor. Isso acontece porque existe uma dinâmica, um planejamento de diversas instituições religiosas que segue um roteiro e alguns interesses e pautas e temas que são rigorosamente importantes para a compreensão mais profunda daqueles que desejam navegar por ambientes mais espirituais e que conectam um entendimento mais abrangente, não tem sido trabalhado. É conhecido de quase todo mundo que é de um ambiente evangélico que dificilmente alguém numa igreja, num templo, numa congregação, entra para fazer uma exposição de um tema por 2 horas, aprofundando as reflexões sobre aquele tema. É muito difícil. Você vai a uma igreja, vai a um culto, e lá tem toda uma ritualística, uma liturgia, e segue ali uma série de pontos e aspectos, e se dá ali uma mensagem, que não é fraca, que é importante, tem o seu valor, mas não se aprofunda. E por não se aprofundar, as pessoas saem com dúvidas, questionamentos, e muitas vezes não encontram ninguém que possa responder a esses questionamentos, a essas dúvidas, com a seriedade que as pautas exigem. Eu listei uma série de temas que desejo realizar nas próximas sextas-feiras. Se não estiver equivocado, acho que são 12 ou 14 sextas-feiras. Acho que são 12 sextas-feiras, de hoje até o final de maio. E a primeira que iremos iniciar aqui agora, o tema principal, é as Sagradas Escrituras. O tema número 1 para qualquer tipo de entendimento sobre o cristianismo. Então, naturalmente, será muito importante que os envolvidos tenham uma Bíblia consigo ou papel e caneta para anotar aquilo que a gente vai expor e, na medida do possível, eu vou acionar aqui um sistema operacional que a gente tem acesso pelo Google, que nos ajuda a ver as passagens que eu desejo trazer para a nossa reflexão. Serão 12 passagens bíblicas que fundamentarão a exposição. 12. As 12 passagens permitirão um entendimento claro do que a gente chama de princípio das Sagradas Escrituras. E eu vou iniciar, por ser uma classe de análise um tanto mais ao estudo da Bíblia. Uma pessoa desejar uma classe de iniciação, eu recomendo então que de fato procure a sua comunidade, a sua congregação, onde tem participado, para conhecer as primeiras letras. Aqui a gente vai um pouco mais adiante. Então, pressupõe-se que o participante domine um pouco da Bíblia e já tenha clareza mental do que significa a Bíblia, o seu valor, do seu ponto de vista espiritual, ela como fundamento para a vida de todos os envolvidos no processo de exame do que significa a Escritura, certo? Muito bem. Vejam, a primeira passagem que eu quero trazer para nossas considerações, e para isto eu vou compartilhar a tela. A partir desse momento, vou iniciar o compartilhamento de tela. Só um segundo. Ele trava um pouquinho, mas já vai ficar 100% ok. Deixa eu puxar essa água mais. E essa minha parada aqui vai molhar. Vai ficar aqui mesmo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela para que todos possam ver as passagens e,
obviamente, na gravação também aparecer. Estou compartilhando a tela. Aonde eu vou rodar aspectos fundamentais da nossa investigação. Só um minutinho, vai entrar agora. Está compartilhando sua tela. Entrou. Muito bem. A primeira passagem que quero trazer às nossas considerações está aqui no Salmo 119, o versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E com esta frase, com esta exposição, nós oramos a Deus pedindo que Ele se revele aos nossos corações através do seu Santo Espírito e nos permita entender que a palavra dele não só o nosso caminho, mas ilumina a alma, ilumina o nosso coração, o nosso ser interior. E pedimos a Ele, a Deus, aqui em oração, que nos permita, através de sua bondade, de sua misericórdia, entender o que significam estas expressões. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Grande parte das pessoas tem uma enorme complicação. Grande parte das pessoas tem uma enorme complicação para entender a Bíblia. E essa complicação se dá, obviamente, porque há uma falha em inúmeras instituições que pretendem orientar, ensinar os princípios espirituais, e essa dificuldade acontece porque não se disse como é que se lê a Bíblia. E exatamente porque as pessoas têm essa dificuldade, elas leem muitas passagens, muitos trechos e não conseguem entender. Bom, aqui está. Perdão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu vou abrir de imediato um segundo momento aqui. Observem que é um gráfico que eu vou criar agora. Só um instante. Ok. Vamos aqui rabiscar algumas coisas. Neste momento, aqui na nossa tela. Tem alguma coisa que está dando errado. Só um segundo. Simples. Muito bem, vamos lá. Não, tem alguma coisa que está dando errado. Aqui. Só um segundo. Vamos para cá. Por que ele fez isso? Não é para fazer isso, não é para saltar. Coisas de computador. Mas eu corrijo aqui. Pronto, boto aqui. E aqui ele não está saltando. Vamos botar aqui na fonte 18. Eu vou criar aqui uma linha. Percebam como isso aqui é muito importante. Vou criar aqui uma linha. Vou puxar essa linha para cá. Aqui, ó. Se eu estivesse numa sala de aula presencial com vocês, eu estaria trabalhando esta linha, que eu não sei porque o meu bendito computador está me criando um problema para eu botar a minha linha. Por que minha linha não está entrando? Ai. Espera aí, um segundo. Essa linha é fundamental para o que eu quero fazer aqui. Pronto, puxei uma linha. Ai, vai vendo. Tem alguma coisa que está dando errado. Olha, vou dizer uma coisa a vocês. Vejam só como eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, ó. Vejam bem, deixa eu vir aqui para a tela. Deixa eu abrir aqui. Pronto, tô aqui. Eu dou aula de naturologia
faço reuniões sobre política, faço reuniões administrativas e reuniões de negócio. O meu sistema operacional roda que é uma beleza. Falei em abrir Bíblia, dá um travamento, cria um problema, é um mimimi, é um negócio impressionante. É impressionante. E tô gravando isso aqui, viu? Eu quero abrir um arquivo normal e o computador não está me obedecendo. Quer dizer, é uma marmota. Que negócio curioso. Quer dizer, já começou a me dar problema aqui. Não era para dar problema nenhum. Vamos para cá, eu vou tentar abrir uma página nova, zerada. Vamos ver se ele me obedece, que não é possível que eu não consiga fazer uma linha na tela do computador. Isso é um absurdo. Vamos aqui. Botei a linha. Deu certo. Rapaz, isso é coisa feita pelo Gramunhão. Não tem outra explicação, não. Que Aborrecimento. Eu quero apresentar eu vou abrir um outro. Eu vou ter que fazer aqui uma invenção. Eu vou fazer com uma invenção. Eu vou pegar isso aqui. Peraí, eu vou pegar esse negócio aqui, que é uma instrução do HotGator. Vou abrir aquele paralelo. Aí eu vou abrir isso daqui como uma... Olha, eu tenho que fazer aqui uma resenha que eu não consigo abrir uma linha. E eu vou manter isso aqui tudo gravado e vou botar isso no ar. Não é possível um negócio desse. O computador desconfigurou, sei lá o que ele está fazendo aqui, que eu não consigo abrir uma pífia. Não é possível. Só porque eu quero estudar a Bíblia dá esses problemas. Uma amiga se diz assim, você acha que isso é perseguição espiritual? Sim. Pronto, agora deu certo. Depois eu vou ver o que aconteceu, porque não tem explicação para um negócio desse. Eu quero fazer uma mísera linha e não estou conseguindo fazer. Um negócio que eu faço assim, rápido, ligeiro, e está me comendo o meu tempo. Quer dizer, é uma chatice isso, um negócio absurdo. Mas vamos lá. Abrindo agora aqui, finalmente eu vou conseguir fazer a minha bendita linha. Tá aí, fiz uma linha. Vou ampliar essa linha aqui e vou pedir a atenção dos distintos amigos para o que a gente vai trazer de reflexões. Vejam, eu vou colocar aqui nesse pequeno gráfico, nesse pequeno quadradinho, o seguinte: você tem Gênesis, capítulo 1 e 2. Gênesis, capítulo 1 e 2, é o início da Bíblia, ok? Aí depois você tem alguém com o microfone aberto, precisa desligar o microfone, senão vai travar tudo. Alguém está com o microfone aberto, desligue o microfone, por favor. Apocalipse 21 e 22. Desliga aí. Apocalipse 21 e 22. Está aqui. Então nós temos... Por que eu estou colocando isso? Muita atenção. Você entender... Como é que você vai ler a Bíblia a partir de hoje? Se você teve até hoje uma dificuldade, ela vai desaparecer aqui agora. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você vai entender aqui agora. Veja, no gráfico, desenhando, que aí não tem como o sujeito não entender. Eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó. Apocalipse 20. Apocalipse 20, aqui é Apocalipse 21, 22, e aqui eu vou colocar Gênesis capítulo 3. Por que estou fazendo isso? Observe. Você vai entender bem direitinho aqui. Vou puxar o gráfico aqui. Vamos aqui fazer uma marcação. Espessura. Okay. Isso. E vou puxar uma ponte aqui. Quando você estiver lendo a Bíblia, entenda isso que eu estou colocando aqui para você acompanhar. Se eu tivesse numa sala de aula, eu estava desenhando isso, certo?
eu estaria trabalhando esse desenho na frente de todo mundo. Eu estaria rabiscando na tela, no quadro branco. Aqui, ó. Você observe, quando você estiver lendo a Bíblia, a primeira grande coisa que você precisa entender é isto aqui. Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2. É o plano de Deus. Gênesis 1 e 2. É o plano de Deus, o plano perfeito de Deus, original. Eu venho aqui, escrevo assim, ó. Plano original de Deus, certo? Para a espécie humana. Quando você chega aqui em Apocalipse 21 e 22, aqui, você tem... O que você tem aqui? Deus restaura o plano. Por quê? Porque se você pegar a Bíblia e ler Gênesis, capítulo 2, o último verso, você vai ver que Deus está satisfeito com tudo que ele fez no capítulo 1 e 2. Tá tudo bonito, tá tudo beleza. Quando você vai em Apocalipse 21 e 22, está escrito, logo no Apocalipse 21, verso 1, vi novo céu e nova terra, e o mar já não existe. Então, se você quer entender a Bíblia, o primeiro passo é entender que Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22 são o projeto original de Deus, o plano original de Deus, e lá no final, os 2 últimos capítulos, é o plano de Deus restaurado. Deus reorganiza a bagunça que foi desenvolvida. Aí você vai perguntar, que bagunça? Opa, vamos aqui agora. Vai vendo, ó. Aí eu vou chegar agora aqui, bem aqui nesse ponto, bem aqui, onde eu estou colocando este quadrinho em vermelho, e vou botar ele bem destacado, aqui, bem aqui. E você vai ver que em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, começa o texto bíblico dizendo assim, ora, vírgula, a serpente, vírgula. Mas só você pegar a sua Bíblia aí e olhar. Ora, a serpente, capítulo 3, verso 1. Aí a gente voa, vai lendo. Aí você chega aqui no capítulo 20, no versículo 19. As últimas palavras são, foi lançado no lago de fogo. Ora, o que é que eu quero dizer com isso que estamos examinando aqui? Que para você estudar a Bíblia e entender a Bíblia, você precisa compreender uma coisa, que neste miolo aqui, que eu estou marcando agora na tela, em vermelho, bem aqui, você tem a bagaceira. E não tem outra maneira de explicar, não. Aqui, ó. Bem aqui nesse miolo, entre Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 29, você tem aqui a desgraça do Satanás atuando e até o Filho de Deus ele mata. Então, se você quer estudar a Bíblia e você não entender isso que eu acabei de desenhar aqui, você não vai entender nunca. Nunca. Se você espera perfeição de Gênesis capítulo 3, verso 1, até Apocalipse 20, verso 19, eu lamento desapontá-lo, porque o que você vai ver de Gênesis 3, verso 1 até 20, 19 é o diabo começa uma obra e só termina quando ele for morto no lago de fogo. Esse miolo da Bíblia, ele é guerra. Eu vou até botar aqui, ó. Aqui é tempo de
guerra. Guerra, desgraça, maldição. A atuação do diabo e vai assim até o final. Então as pessoas leem pedaços desse miolo e se confundem e não entendem nada e diz que Deus é injusto e é a confusão maior do mundo. Por que isso acontece? Porque ele não entendeu a linha do tempo. A linha do tempo. Mas as pessoas que espiritualmente buscam em Deus... Eita, agora lascou aqui. Vou botar isso aqui para frente, vai dar um trabalho. Espera aí. Mas as pessoas... Pronto, agora deu certo. Que buscam em Deus o entendimento, que querem do Criador a compreensão da sua palavra, da sua vontade, vão começar a estudar a Bíblia dentro dessa estrutura aqui. E aí nós, neste momento, estamos interessados exatamente no miolo. O que nós queremos aqui... Peraí, deixa eu organizar. O que nós estamos interessados neste momento... Vamos lá, deixa eu organizar isso para ficar bem arrumadinho. Bom, estamos interessados exatamente no miolo. Então, eu vou agora, neste segundo gráfico, eu vou tirar isto, vou tirar... Espera aí, vejam bem. Vou tirar isto aqui fora, isso aqui vai sair fora, isso aqui vai sair fora, isso aqui vai cair fora, isso vai cair fora, eu vou tirar isso também, esse daqui eu vou tirar fora, vou tirar isso, tiro isso, vai vendo. Vou pegar esse daqui, vou puxar aqui para baixo um instante, deixa aqui quietinho. Vou pegar essa linha, vou trazer ela mais para cá, vou botar ela bem aqui. Vou pegar essa outra linha, vou botar bem aqui. E esse daqui eu vou trazer aqui para baixo, deixar aqui um instante. Bom, o que é que vai acontecer nesse segundo gráfico? Vamos entender. Aqui eu tenho o início da bagunça e aqui eu tenho o que eu chamo de final da bagunça, pelo diabo, pelo capeta, pelo espírito maligno, certo? É o conflito. Tá aqui, de Gênesis 3, verso 1 até Apocalipse. Eu vou pegar isto aqui, vou descer para cá e vou colocar aqui e vou escrever assim. Muita atenção, para a gente ir aprendendo e entendendo bem direitinho como é que a coisa funciona. Eu vou apagar isso aqui e vou escrever assim, Adão. Porque você tem uma linha do tempo em que você vai compreender as Sagradas Escrituras se você entender Adão. E aqui no final, bem aqui no final, aqui nesse ponto, eu vou colocar assim, lago de fogo. Porque é o último ato que acontece, está em Apocalipse 20, verso 19, é a destruição do mal, a aniquilação do mal. Isto entendido, vai entrar então em cena aqui agora a coisa mais importante do estudo da Bíblia. Presta atenção, você ir acompanhando como é que funciona. Bem aqui, eu vou puxar isto aqui assim alto. Está meio tortinho, mas vai ficar assim mesmo, para a gente poder avançar. Aí eu vou pegar esse daqui agora, vou puxar para cá. Fazer assim. Vou pegar ele, vou botar aqui. Vou fazer isso, assim. Espera aí. Aqui. Vai vendo. E aqui agora, eu deixo vermelho. Vai, meu filho. Pega. Vou botar ele vermelho. Vou pegar isso aqui, vou botar em vermelho. E aqui você já entendeu. Você já entendeu. O que é que eu acabei de colocar aqui agora? Eu estou colocando bem aqui agora, nesse ponto, a cruz de Cristo. Bem aqui. A morte de Jesus. A morte de Jesus entra bem aqui, no centro. Bem no miolo, bem no centro da estrutura. Pronto, você está acompanhando aqui agora. Botei bem no centro da estrutura. A morte de Jesus fica, portanto, aí, neste ponto estratégico. Ora, vamos entender como é que se lê a Bíblia.
Aí, você tem de Adão até aqui, nesse ponto. Você tem daqui, deste ponto. Espera aí, deixa eu botar isso aqui para baixo. Só um minutinho. Vou botar isso aqui mais para baixo. Deixa eu tirar isso aqui também, que está me atrapalhando por enquanto. Daqui a pouco eu puxo isso aqui para cima. Veja. Você tem aqui nessa... desce. Aqui. Pega aí. Pronto. Veja, você tem aqui, nesta linha do tempo, de Adão até aqui. Você vai vir até aqui. Nesse segundo ponto, você vai ter aqui Noé e o dilúvio. Você vai ter isso aqui. Peraí que tá tudo errado aqui. Deixa eu organizar direitinho para ficar bonitinho. Aqui. Digitei tudo errado. Dilúvio. Aqui. Então, você vai ter de Adão até Noé e o dilúvio. Notem, vamos voltar para o gráfico anterior. Você estuda Gênesis 1 e 2, você tem o plano original de Deus. Você examina Gênesis, capítulo 3, verso 1, e vai até Apocalipse 20, verso 19. Dentro desse miolo, você só tem tudo guerra. Aqui não tem nada normal, é tudo desgraça. E começa Gênesis 3, verso 1, ora, a serpente, em Apocalipse 20, verso 19, foi lançado no lago de fogo. No capítulo 2, vi novo céu e nova terra, Deus restaura o plano original. Bom, agora eu criei uma segunda linha, que está aqui, começa com Adão. E começa com Adão, é importante eu salientar aqui, Adão, aqui, dominado pelo diabo. Começa aqui, Gênesis 3, Adão é dominado pelo diabo. Vejam bem, vou abrir a Bíblia para o computador processar. Pronto. Eu vou abrir a Bíblia aqui. Deixa eu voltar para a tela. Vamos aqui. Vou abrir a Bíblia. Você vai começar a ter uma noção, luz para o caminho. Traz entendimento. Como é que é isso? Só um instante que está processando o computador. E está meio lento mesmo. Eu vou vir aqui, vou escrever Romanos. Peraí, que ele está rebelde hoje. Um negócio curioso. Romanos 8, verso 19 a 22. Vou puxar aqui agora. Romanos, capítulo 8, verso 19 a 22. Ele está processando para abrir. Pronto, já abriu. Vejam bem. O apóstolo São Paulo, nesta passagem, vai explicar algo sobre o que eu estou mostrando no gráfico. Porque a ardente expectação da criatura... Que criatura? Todas as criaturas que existem nesse nosso mundo. Espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem é esse que sujeitou? O diabo. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção. Que escravidão de quem? Do diabo. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando é que essa liberdade da glória dos filhos de Deus vai acontecer? Vai acontecer aqui, ó. Vai acontecer aqui, ó. Apocalipse 21 e 22. Vi novo céu e nova terra, e o mar já não existe. Aqui será o novo mundo, a glória.
Mas antes desta glória, quando você lê a Bíblia inteira, você não pode esquecer do que está escrito aqui em Romanos. Na esperança, quer dizer, o que é que nós temos? A esperança de que nós seremos libertados da servidão do diabo, que é o corrupto. E aí ele termina no verso 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Está aqui o sofrimento, que significa o domínio do diabo. Outra coisa importantíssima de se entender. Eu vou escrever aqui Efésios, capítulo 6, o verso 11 ao 13. Veja, ele comeu aqui os negócios. Para ficar assim, 11 a 13. Agora vai. Era aí, só um segundo. Pronto, agora entrou. Em Efésios, no capítulo 6, do versículo 11 até do capítulo 6, do verso 11 até o 13, o que é que nós lemos? Nós lemos o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, em outras passagens diz, deste século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Note que no verso 11, ele fala estar firmes, e no verso 13, ele diz de novo estar firme. Firme contra o quê? Aqui está a explicação. Você abre aqui o gráfico de Gênesis 3, verso 1, que você lê, ora, a serpente, e aí a bagaceira começa. O diabo vai enganar Eva, a confusão está estabelecida. E isso vai até Apocalipse 20, 19, que diz, vai ser lançado no lago de fogo. Ponto final. Só vai ter libertação total quando Apocalipse 21 diz, vi novo céu e nova terra. Todos os cristãos vivos aqui e agora, e todos os que já viveram antes, estão numa luta contra carne, não contra carne e sangue. Não estão numa luta, isso é guerra, guerra. E fica uma galera de mimimi achando que nós moramos aqui, que nós vamos prosperar, porque eu vou para uma igreja tal, e lá vai vir uma bênção, eu vou ficar rico, e eu vou construir minhas coisas. Ei! Isso aqui é um lugar de guerra, e vai terminar no fogo e no enxofre. O sujeito tem que ser muito imbecil, se ele se diz cristão, para imaginar que a vida dele aqui é tranquila. Ei, você está em guerra. E sabe contra quem você está em guerra? Contra os principados, potestades, príncipes das trevas. Não é um demôniozinho rei peba por aí, não. A guerra é contra principados, potestades, príncipes das trevas. Hostes, sabe o que significa a palavra hostes? É um monte de seres espirituais da maldade. E aí, o que é que eu faço da minha vida? Olha, aqui já está explicando. Revesti-vos da armadura de Deus. É só fazer isso. E tomai a armadura de Deus para você resistir no dia mau e ficar firme. Mas o meu tema aqui é Sagrada Escritura. Note bem. Quando você entende esse painel, tudo se encaixa. Veja que eu já li aqui duas passagens, Romanos 8, 19 a 22, e li a passagem de Efésios, capítulo 11 ao 13, e quem está acompanhando está entendendo o que eu estou apresentando, porque o gráfico coloca sua cabeça dentro de um lugar organizado. Você não está perdido na doida, você está entendendo aquilo ali. E a grande problemática hoje é essa.
milhares e milhões de pessoas ficam sendo guiados por pastor A, pastor B, que a igreja diz, então, mas não sabe nada, porque não tem na cabeça o quadro mental que permite entender o que está acontecendo. Vamos a uma outra passagem importante. Vamos aqui, vou botar o próprio Jesus Cristo agora na cena. Mateus, capítulo 4, do verso 1 até o 12. Aqui está. Veja que passagem tremenda. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Igual eu e você. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Peraí. Jesus usou o que para se defender do diabo? Está escrito. Está escrito. Ele não disse assim, ó, eu sou Jesus, o Filho de Deus, cale sua boca, seu caba safado, eu boto você para se lascar aqui agora. Não, ele não usou nada disso. Ele disse, está escrito. Está escrito onde? Ah, está escrito, meus nobres amigos. Na lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. No Velho Testamento, nos Salmos, ele cita aqui o Salmo de que nós devemos, e cita a Torá, cita o Salmo, está escrito na Torá, de que o homem viverá pela palavra de Deus. Ele cita os escritos de Moisés. Escrito, não é falação, é fundamento, porque a palavra de Deus é uma lei. Ela toda é a palavra, é a segurança. E Jesus enfrenta o diabo e o derrota usando a Bíblia. Então, qual é o lugar das Sagradas Escrituras na vida de um crente, de um cristão? Ela é isso aqui que você está vendo aí. Você quer enfrentar o diabo? Só tem um jeito. Pela palavra de Deus. Ah, mas por que eu tenho que enfrentar o diabo? Porque você está numa guerra. Precisa desenhar? Sim, precisa desenhar, sim. Precisa. Volta para cá. Presta atenção aí no gráfico. De Gênesis 3:1 a 20:19 é guerra. Eu já mostrei aqui em Romanos 8:19 a 22 e Efésios 6:11 a 13, você está em guerra. E agora eu estou mostrando que bem no meio desta guerra, aqui onde está Jesus, a morte de Jesus, evidentemente um pouquinho antes dele morrer, esse canalha chamado Satanás, o diabo, veio para tentá-lo. Está aqui, ó, chegando-se a ele o tentador. Quem é esse tentador aqui? Já foi dito. O diabo. Está aqui escrito. Um anjo decaído, maligno. Foi isso que aconteceu. E Jesus venceu. Aí continua. Então, vejam só, prestem atenção. O diabo o transportou à cidade santa. Pegou Jesus e levou ele do deserto, onde ele estava, carregado nos braços, voando, que é um anjo poderoso, e levou Jesus até Jerusalém, lá na Palestina, lá nas terras de Israel, e colocou ele no topo do templo, lá em cima do templo. Já pararam para meditar nisso? O diabo pegou Jesus no corpo, no colo, voou, porque está escrito que quem transportou aqui foi o diabo. E colocou Jesus no topo do templo. E aí diz, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Olha aqui a sugestão do suicídio. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Qual é a resposta de Jesus? Disse-lhe Jesus,
também está o quê? Escrito. Está escrito. Jesus podia dizer assim, ó, vá se lascar, rapaz, que essa é sua ideia doida. E eu vou pular daqui para morrer? Não, não vou entrar nessa não. Jesus não discute, não usa seus argumentos. Jesus podia falar um monte de coisas, mas ele simplesmente cita as Escrituras. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Às vezes eu vejo uma galera aí de umas igrejas dizendo assim, ponha Deus à prova, desafie Deus. Se ele prometeu, ele tem que garantir. Você é idiota? Você é ouvindo a voz do demônio? Você é maluco? Você é doido? Você não tenta o Senhor Deus. O que a boca tem que abrir e dizer é, Senhor, seja feita a tua vontade, assim como na terra e no céu. Se tu quiseres, Senhor, só se tu achares que deve, porque tua misericórdia tocou teu próprio achar, que pode me conceder isso, aquilo outro, louvado seja teu nome. Se tu não me der, louvado também seja a mesma coisa. Mas tem umas igrejas por aí dizendo, exija de Deus, exija. Agora tem cabimento. Um monte de gente que não sabe nem fazer cocô, levantando a voz, querendo enquadrar o Criador do céu e da terra. Isso é doutrina do demônio. Não tem outra explicação. Mesmo que o cara esteja com a Bíblia na mão. Aliás, o diabo também estava. Porque veja, na primeira pergunta, o diabo não usa um argumento. Note bem, aqui, na primeira. Ele não diz está escrito, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus é que se defende com está escrito. O diabo chega e lança uma pergunta, mas ele não diz que isso aqui está escrito. É uma proposta indecente. Aí Jesus responde com está escrito. Aí o diabo parte então para uma conversa e diz, está escrito. Aqui, ó. Faz a proposta. Pode pular daqui, porque você não vai morrer, porque está escrito que Deus vai proteger o seu filho. Então o diabo, na segunda tentação, ele já usa o está escrito. Então você vai ver muita gente no mundo religioso usando o está escrito, mas vai usar um está escrito com a intenção maligna. Mas como é que eu vou saber se é maligno ou não é? Aí é onde está a necessidade de estudar todos os dias, de orar a Deus todos os dias por sabedoria e entendimento. Senão você será enganado pelo diabo, pode ter certeza. Aí, Jesus então responde de novo com o quê? Com também está escrito. Qual é o lugar das sagradas escrituras na nossa vida? É o está escrito. Algumas pessoas às vezes dizem para mim, tudo que você vai fundamentar tem que dizer está escrito e tem que estar mostrando verso da Bíblia. Isso é uma chatice. Você não tem nenhuma ideia sua? Nem quero ter. Periga de alguma ideia minha ser igual a do diabo. Oxalá o Criador me dê a sua misericórdia para eu falar a Bíblia o dia inteiro. Para eu não ter na minha boca nada que venha da... Aliás, eu sou um miserável, um desgraçado. Eu. Falo por mim. É o está escrito, é o que sana minha cabeça, organiza minhas ideias, põe juízo no meu cocoroco profundo da cabeça. Toda pessoa que não se baseia no está escrito, está aí na bagaceira, tá aí na bagaceira do adultério, tá aí na bagaceira da cachaça, tá aí todo lascado na vida. Porque não quer estudar o está escrito. E se enche de fantasias do demônio e depois fica dizendo, eu tô com problema, eu quero me suicidar, porque a minha vida tá ruim, e esse tipo de desgraça. Lógico, o cara não tem a palavra de Deus na alma. É por aqui. É um conflito, eu já li, vocês já viram aqui. É guerra, nossa guerra é contra hostes, principados da maldade. E você acha que tem sossego, é? Vai vendo. Aí o diabo invocado, novamente, agora pega Jesus no colo e voa com ele, e levou ele a uma montanha muito alta. Não sabemos onde é esse monte.
Não há nenhum registro de onde é, mas um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Alguns pesquisadores sugerem que este local é uma montanha que tem no centro do chamado Polo Norte, chamada Black Rock, Montanha Negra ou Rocha Negra, que tem no centro lá do chamado Polo Norte. Essa Black Rock é tema para outro dia que eu não vou tratar hoje. E aí mostrou o diabo a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. E aí, sem usar o está escrito, ele diz: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quem é o Deus deste mundo? Quem é o chefe dessa terra de pecado, de corrupção? Já lemos. Eu apresentei aqui nesse estudo Romanos, capítulo 8, do verso 19 ao 22. É o diabo. E ele chega na cara de Cristo, não mandou recado, ele foi pessoalmente e disse: tudo isso eu te dou, se prostrado você me adorar. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque... Olha aqui, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviam. E aí foram cuidar de Jesus. Foram cuidar de Jesus por quê? Porque Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, ia morrer de fome. Então os anjos vieram para cuidar dele. E aí depois disso, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. Aí depois de recuperar as forças, ficar bem, foi para outro momento, para outra história. Eu quero utilizar, aqui está Mateus, capítulo 4, e eu quero aproveitar e utilizar uma outra passagem importantíssima, 1 João, capítulo 5, verso 19. 1 João 5, 19. Olha, opa, peraí que aqui não está dando certo. Deixa eu pegar por aqui, peraí. 1 João, capítulo 5, o versículo 19. Muita atenção. Sabemos que somos de Deus. Eu quero essa segunda parte aqui agora. E que todo o mundo está onde? No maligno. Está no maligno. Como é que você enfrenta isto? Como? É pela palavra de Deus. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés. É a única maneira de enfrentar o diabo. Pois bem, eu volto para cá, para o nosso gráfico. E então ficou claro como é que a guerra acontece. Nós estamos em guerra contra uma entidade real, concreta. Não é lorota. Não é intuição psicológica. Não tem nada a ver com isso. É uma entidade real que pegou Jesus Cristo no colo. Tá certo? E levou ele por 2 vezes. Levou no pináculo do templo e levou ele num alto de uma montanha. Vai vendo. Pois bem, aqui nós então chegamos agora nesta outra apresentação do gráfico. E você tem Adão dominado. Aqui ficou cortadinha a palavra, mas vocês já entenderam. Dominado aqui. Ficou legal. Dominado pelo diabo. Até que vem o dilúvio. Não vou entrar nos detalhes do dilúvio agora, porque não é o caso de discutirmos o dilúvio. Aí, depois do dilúvio, vamos aqui, depois do dilúvio, vou botar aqui essa outra setinha mais ou menos aqui assim, o grande acontecimento que vamos ter é este aqui. Puxa isso para cá. Ai, solta, meu filho. Eita.
Travou o computador. Vai vendo. Pronto, destravou. Vai aqui. Bem aqui, você vai ter Israel e a lei de Moisés. Você vai ter isto aqui, dentro deste período aqui. Vejam bem, aqui, ó. Você vai ter esse período aqui, ó. Bem aqui. E aí, um ponto muito importante, que vai nos ajudar a entender muita coisa agora. Vai entendendo, vai vendo aí. Deixa eu reduzir esse bichinho aqui. Vou colocar esse gráfico um pouco mais fininho para melhorar aqui no gráfico. Veja bem, aqui, ó, bem aqui. Nesse período aqui, você vai ter a lei de Moisés. Aqui, nesse período, na linha do tempo. Então, quando você vai lendo a Bíblia, as Escrituras, você precisa entender a linha do tempo. Senão você fica doido. Você não sabe nem o que está lendo. Mistura tudo na cabeça, confunde tudo. Existe uma ordem cronológica, uma linha do tempo para entender as coisas. Ora, e por que eu coloquei esse gráfico assim? A Israel, a lei de Moisés, coloquei aqui, porque é isso mesmo, de fato. Mas eu não coloquei até Jesus Cristo. Você vai entender agora. Eu vou pegar essa linha aqui, baixar um pouquinho mais para cá, até aqui assim. Eita, agora ficou torto. Eita. Fico invocado quando a linha fica torta, fica feia. Não tem jeito não, vai ficar torta de todo jeito. Eu não sei mexer muito bem nas coisas. Ah, acertei. Muito bem. Aí eu vou pegar aqui agora. Ó, vou pegar isto. Opa, aqui. Vou puxar para cá. Você está entendendo, né? O que eu estou desenhando aqui. Vai olhando aí na tela, certo? Ó, vou vir até aqui. Ai, meu filho, fica... Agora ficou torto de novo. Pronto, eu ajustei. E eu vou botar aqui assim, ó. Atenção! João Batista. Lucas 16, 16. Eu tenho 2 minutos, vai ter uma pausa. A gente vai fazer uma pausa, eu já volto continuando a aula, certo? Eu vou até 10 da noite. Começamos às 8h15, mais ou menos, vai até 10 da noite. Vai ter uma pausa para a gente tomar uma aguinha, ir no banheiro e tal, de 3, 4 minutinhos, e já voltaremos. Mas deixa eu fechar isso aqui. Vou abrir agora aqui a Bíblia, vou aqui para a Bíblia de novo. Dá tempo ainda de mostrar. E vou botar assim, Lucas capítulo 16, o verso 16. Botei aqui Lucas. Olha o que está escrito. A lei... Que lei? A lei de Moisés. E os profetas de Israel... Ele não está falando aqui de profeta da China, do budismo, do hinduísmo, do shintoísmo, de nada disso. Aqui ele não está falando de espiritismo, de nada disso. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, o evangelho. E todo homem emprega força para entrar nele. Com essa passagem, eu dou uma pausa. Já vamos retomar a partir deste ponto, certo? Eu vou até parar a gravação e a gente vai retomar. Já voltamos, em alguns instantes. Pronto, retomamos então aqui o nosso argumento, seguimos naturalmente dentro do raciocínio, continuamos com nossa gravação, e eu acabo de apresentar João Batista, Lucas 16, verso 16. Jesus Cristo é quem diz, em Lucas capítulo 16, o verso 16, que a lei de Moisés e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, o evangelho de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Aqui, se você quer ser salvo, você tem que vir para o evangelho. Note bem, vamos para o gráfico. Então, Jesus Cristo acaba de explicar, e eu vou abrir isto aqui,
Note bem como é que funciona. Espera aí, aqui. Eu vou botar aqui embaixo para facilitar o entendimento. Certo? Eu vou pegar esse bichinho aqui, estou tirando daqui, vou puxar ele para cá e vou botar ele mais ou menos aqui assim, tá? Ó, por aqui assim. Porque eu não tenho muito espaço aqui na tela. Então, vai ficar assim mesmo, que é o que está dando para fazer. Eu vou pegar esse quadradinho aqui, peraí, vou tirar daqui. Vou trazer esse negocinho para cá, vou escrever aqui, assim, peraí, isso. Aqui. E vou vir bem aqui, nesse ponto, e vou escrever hoje. Hoje. Hoje quando? 2024. Hoje, 2024. Tá aqui. O que é que eu tenho? Para o gráfico ficar bonito tem que ser aqui. Tá errado. É aqui, ó. Vou botar aqui, nessa altura. E pega esse bichinho aqui e traz para cá. Aqui. Hoje. E pega esse bichinho e puxa até aqui, ó. O que é que tem sido, segundo Jesus, em Lucas 16, verso 16. O Evangelho. Olha aqui, presta atenção, hein? O Evangelho. É aqui, ó. Então a lei de Moisés sai fora e começa o Evangelho. E todo homem de Jesus faz força para estar dentro dele. Está aqui. Não tem como ter confusão. Não tem como o sujeito dizer que não está entendendo. Deixa eu botar isso assim numa cor amarelinha. Vai ficar bem bonitinho aqui. Pronto, está aqui, ó. Evangelho. Desde João Batista até o dia de hoje, se você estiver estudando a Bíblia, que o nosso assunto aqui é entender como ler a Bíblia, a importância das Sagradas Escrituras e por que é que o cristão se baseia na Bíblia. O está escrito de Jesus. Se qualquer doutrina for ensinada por uma igreja, por um papa, por um pastor, por uma filosofia, por alguém que vem com uma conversa qualquer, beleza. Tem fundamento no está escrito? Vamos examinar. É o que cada um tem que fazer. Vai ficar bem mais claro ainda para frente, você vai ver que isso vai ficar extremamente claro. E você vai dizer assim, professor, não tem mais dúvida, ficou claro. Muito bem. Então, aqui na linha do tempo, as coisas ficaram bem entendidas. Acontece que... Vamos ver aqui agora. Vai entrar agora um outro item nesse nosso gráfico. Vai entrar aqui assim. Vou botar mais ou menos aqui assim, ó. Tô botando aqui. E vou trocar a cor. E vou botar esse bichinho aqui no verde. Verde. Por que estou botando no verde? Aqui assim. Mais ou menos aqui assim. Porque exatamente aqui nesse verde que eu vou trazer mais ou menos até aqui assim. Depois eu vou fazer isso. Espera aí que eu vou ajeitar isso aqui. Vai ficar bonitinho. Sim. Aqui. Daqui até aqui. O que eu tenho nessa linha verde, nessa caixinha verde? O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o seguinte. Deixa eu pegar aqui o quadro. Esse quadrinho aqui pequenininho vai ficar show. Vou pegar isso, vou subir para cá, bem aqui nesse ponto verde, certo? No verde. Não esqueça que eu estou falando do verde. Vou até botar isso aqui em verde, para que ninguém fique confuso. Ó, estou botando... Não, esse verde aqui tá feio. Vamos nesse verde aqui. Esse verde aqui foi mais bonitinho. E vamos botar essa caixinha também, o contorno no verde. Tudo no verde. E vamos fazer aqui o contorno verde bem arrumadinho para ele ficar VIP. Vamos botar assim. Aqui, nesse verde, quando ele começa, um pouquinho antes de
terminar a obra de João Batista, aqui próximo da obra de João Batista, Jesus inicia, que ficou muito grande, deixa eu diminuir isso aqui, vou botar no 9. Jesus inicia o seu ministério. Pouquinha coisa antes do João Batista terminar a parte dele. E aqui, aonde fecha essa caixinha aqui, eu vou ter que puxar um pouco mais, porque a palavra não vai caber. Jesus ressuscita. Ah, ficou quebrado aqui, não ficou bonitinho não, ficou feio. Pronto. Jesus ressuscita. Ok? Então note, quando você está estudando a Bíblia, olha o gráfico anterior. Gênesis 1 e 2, o início do mundo e o plano original de Deus. Gênesis 3, verso 1, ora, a serpente, e aí começa a bagaceira. No miolo dessa bagaceira tem uma guerra, que só vai terminar em Apocalipse 20, verso 19, que ainda está no nosso futuro, ainda não chegou isso, obviamente, foi lançado no lago de fogo. Deus vai queimar tudo nesse mundo aqui. Vai destruir tudo. E aí Apocalipse 21 começa assim, verso 1 e 2. Vi novo céu e nova terra, e o mar já não existe. É o plano de Deus. Deus então vai restaurar o seu plano original, que está estragado pela atuação do diabo. Ah, mas como é que é essa confusão toda? Aí você tem que estudar a Bíblia. Não dá para eu explicar aqui no curto tempo que eu tenho. Os detalhes de toda essa confusão estão revelados na Bíblia. O que me interessa nessa aula é apresentar um painel onde você coloca a sua cabeça para entender o momento histórico que você está lendo. Se você pegar o livro de Ruth, o livro de Esther, o Salmo, Samuel, Jeremias, Isaías, tu está lendo o quê? Qual é o momento da história que você está lendo? Para isso ficar claro, então eu tenho que abrir esse gráfico aqui, que me ajuda a entender, em linhas gerais, os pontos mais importantes. Ok? Então, muito bem. O último argumento é o que está na caixinha verde, onde Jesus inicia a sua obra, e Jesus ressuscita. Aqui vai acontecer uma outra questão importantíssima, muito importante. Eu vou botar mais ou menos aqui assim, só para representação mesmo, porque o espaço não deixa eu fazer um gráfico mais perfeito, mas está dando para entender. Aqui assim, muito ligado aqui à própria ressurreição, Jesus sobe para o trono. Sobe para o trono. Trono de quem? Trono de Deus Pai. E senta-se à direita do trono. Sobe ao topo do trono. E, inclusive, aqui eu boto tudo em verde para ajudar aqui na nossa interpretação das questões. E boto isso aqui também na caixinha. Aqui. Ok? Muito bem. Aí Jesus sobe para o trono e agora vai começar uma coisa muito importante, que tem a ver com o Evangelho. Preste muita atenção. Bem aqui assim, tem a ver com o Evangelho. Por isso, eu vou marcar isso aqui num laranja, porque a caixinha do Evangelho tem sido a caixinha laranja. Bem aqui, vai acontecer uma coisa muito importante, a mais importante depois desses incidentes todos, desses eventos todos que estamos examinando. O que é? Vai entrar aqui agora um fenômeno chamado Pentecostes. Aqui. A igreja recebe poder. A igreja, os apóstolos, recebem poder. Bem aqui. Jesus está nos céus,
sentado à direita do trono da majestade, e confere poder à sua igreja. Maravilha! Aí esta igreja, que está aqui, tem que iniciar um trabalho. Que trabalho é esse que essa igreja tem que fazer? Pregar o evangelho ao mundo inteiro. Muita atenção no que eu vou mostrar agora. Eu vou vir aqui em Mateus, capítulo 10. Aqui, ó, Mateus, capítulo 10. Vamos aqui. Mateus, capítulo 10. O capítulo começa chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes, e aqui vai aparecer o nome deles. Verso 5. Jesus enviou estes 12. Eles ordenou dizendo, atenção, atenção, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Espera aí, pessoal, que conversa é essa então? Você lê de Mateus, capítulo 10, do verso 1 até o versículo 7, essa passagem que nós acabamos de ler aqui, que Jesus chamou os seus discípulos. Peraí, se Jesus chamou os seus discípulos, eu estou lendo no capítulo 10 que Jesus ainda não tinha morrido, que Jesus ainda não tinha ressuscitado e que Jesus ainda não tinha subido no trono. Então, quando é que o capítulo 10 que eu estou lendo aqui se encaixa nessa linha do tempo? Vamos dizer que ele se encaixa mais ou menos, vamos fazer aqui uma representação, não vai ficar bonita, mas é o que eu posso fazer. Vamos dizer que é mais ou menos aqui assim, ó. Eu vou botar aqui, ó. Bem aqui assim, essa bolinha aqui, ó. Botei essa bolinha aqui. Foi aqui que aconteceu antes da morte. Jesus não morreu, porque ele está falando com eles. Está chamando os discípulos e dizendo, vão lá. Beleza. Mas o que é que eles tinham que fazer? Ah, tinham que ensinar o evangelho. Tá, mas ensinar o evangelho onde? Onde? Ah, saíram ensinando lá na Grécia, no Brasil, na Alemanha, na França. Não. Foi proibido. Foi proibido. Está aqui escrito. Mateus, capítulo 10, verso 5. Versos 5 e 6. Jesus enviou os 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios. Era proibido pregar para quem não fosse de Israel. Só podia ensinar os filhos da casa de Israel. Neste momento da linha do tempo, está aqui a bolinha. Você continua lendo, e vai lendo, e vai lendo, e vai lendo, até que você chegue em Mateus, capítulo 28. Ó, do 10 ao 28 vai ter muita história. Aí quando você chega aqui no 28, gente, você chega aqui no 28 e diz assim, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando é que Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra? Está aqui no gráfico. Ele recebeu aqui, ó. Quando sobe para o trono. Está aqui, marquei agora na tela. Quando ele sobe para o trono. Ah, mas onde é que está escrito isso? Vamos abrir a Bíblia. Vamos ver se é assim mesmo como estamos vendo. Vamos aqui. Filipenses, capítulo 5, o verso 5 ao 11. Não. Filipenses 2, de 5 ao 11. É isso. Olha o que está escrito aqui.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí vendo, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não considerou, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Espera aí. Quando é que Jesus era igual a Deus? Quando que ele era igual a Deus e esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você vem para o gráfico. Quando é que Jesus fez isso? Olha aqui. Quando é que ele fez? Eu vou fazer outra bolinha aqui para me ajudar. Quando é que Jesus fez isso? Aqui, ó. Quando ele nasceu no ventre de Maria. Jesus, ao nascer no ventre de Maria, deixou de ser Deus. Quem é que disse essa maluquice, essa doideira? Está aqui escrito. Está aí, Filipenses 2. Esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se de quê? De ser igual a Deus. Está aqui, o texto está dizendo. Não é interpretação, é uma questão de ler. O cara tem que ser burro, se ele não está vendo o que está escrito aí. Era igual a Deus, ó. Sendo em forma de Deus, não teve por apego, desejo de se manter igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de um escravo, de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que mais? E achado na forma de homem, não de Deus homem, apenas homem, humilhou-se a si mesmo. Quer dizer, a segunda humilhação, porque aqui ele se esvaziou a si mesmo. E agora ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quando é que isso tudo aconteceu? Olha só, olha o gráfico, a linha do tempo. Está aqui a morte, Jesus. Então, se ele foi humilhado, foi desde quando ele nasceu aqui, ó, nessa bolinha, desde aqui, até ele chegar aqui no momento da morte. Aqui, momento da morte. Ele teve esse período de 3 anos e meio, de 33 anos, 33 anos, sendo esculachado pelo diabo. Por que esculachado pelo diabo? Ah, eu já li aqui, Mateus capítulo 4, do verso 1 até o 11. O diabo estava no pé de Jesus. Eu já li aqui Efésios capítulo 6, do verso 11 ao 13, que diz que a nossa luta é contra principados e hostes da maldade. Então Jesus estava sendo humilhado por quem? Pelo diabo. Como é que eu sei disso? Porque nós já lemos aqui que o diabo domina esse mundo, pegou até Jesus no colo e levou para o alto de um templo, levou para cima de uma montanha, matou Jesus na cruz, fez Jesus apanhar. Que é só um cristão que não entende de nada, não é nem cristão, não tem como ser cristão sem entender isso. Então veja, a linha do tempo me ajuda a entender tudo. Mas o último argumento que eu apresentei no gráfico é de que a igreja recebe um poder. Certo? E quando é que a igreja recebe esse poder? Recebe de Jesus, um pouco depois que Jesus sobe para o trono. E como é que eu sei que Jesus tem esse poder? Porque eu li aqui Mateus capítulo 28, verso 18, que diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Vocês leram aqui há poucos instantes. Está aqui, ó. Cadê aqui, ó? Mateus 28, ó. Pera aí. Ó. Mateus, soltou aqui, travou. Mateus 28, verso 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Se foi dado é porque não tinha. É porque ele não tinha. Se foi dado é porque ele não tinha. Alguém deu. Quem foi que deu esse poder a ele? Aí você não é como que ele não tinha? Ele não tinha, porque você acaba de ver aqui em Filipenses, no capítulo 2,
do verso 5 até o 11 que eu estou lendo, que ele esvaziou-se de sua divindade, ele era em forma de Deus e abriu mão disso, e não quer mais ser igual a Deus, e escolheu ser um escravo, se tornou semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ainda se humilhou, foi obediente até a morte e morreu numa cruz, todo lascado, todo arrebentado. Aí você lê. Por isso também Deus Pai, o Deus Pai Todo-Poderoso, o exaltou soberanamente. O exaltou como? O exaltou assim, ó. Volta para cá. Mateus 28, 19. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem foi que deu esse poder a ele? Está aqui em Filipenses, capítulo 2. Por isso também Deus Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão onde? Nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? Deus Pai. Por que eu disse aqui em cima que foi Deus Pai? Porque aqui é alvo de Deus Pai. Ter dado esse nome poderoso para Jesus, entregar todo o poder na mão dele, é para a glória pessoal do Pai. Está escrito. O caboclo tem que ser muito desonesto para não ver o que está escrito aqui. E isto aqui se encaixa na linha do tempo. Por isto que aqui, quando você vem para o gráfico, para entender a linha do tempo, você consegue entender claramente quando é que a igreja começa a ter o poder, quando é que a igreja começa a atuar, quando é que a igreja vai iniciar o seu trabalho. E quando é que a igreja realmente começou o seu trabalho? A igreja começou o seu trabalho quando Jesus nasceu, porque ele é o cabeça da igreja. E a igreja terminará o seu trabalho, sei lá, pode ser que eu morra hoje, então para mim acabou aqui, ó. Se eu morrer aqui hoje, acabou para mim. Eu não tenho uma bola aqui de sabedoria para saber o dia exato que a igreja vai terminar de pregar o evangelho. Mas vai, então eu falo até hoje. Por quê? Porque é o dia de hoje, não sei o futuro. Não está escrito qual é o dia que termina. Beleza? Muito bem. Agora vamos aqui para entendermos e começar já a encaminhar o encerramento dessa investigação sobre a Bíblia Sagrada. Como é que eu posso entender a função da Bíblia nesse processo? Vou aqui em Atos dos Apóstolos. Notem cuidadosamente isso que vou colocar aqui. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o médico Lucas. Fiz o primeiro... O que está acontecendo aqui que não está soltando? Solta, meu filho. Sei lá o que aconteceu aqui, ficou doido. Fiz o primeiro... atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E ele disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Veja que curioso.
Jesus diz que o Pai tem uma autoridade que nem ele, Jesus, pode quebrar. Então o Pai é maior do que Jesus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e numa nuvem o recebeu, ocultando-os a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, aos quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então notem, meus nobres amigos, Jesus diz aqui, segundo o registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1, até o versículo 12, está escrito aí, como vocês estão vendo, que Jesus, antes de subir para o céu, teve uma reunião final, orientou a todos, e o apóstolo está dizendo: olha, eu fiz um tratado, Teófilo, antes desse que eu estou escrevendo agora, que eu vou contar a história da igreja. E eu estou te explicando que você, Teófilo, entenda. Entenda o quê? Isso que lemos, que Jesus, então, apareceu para os apóstolos, se apresentou vivo, com muitas provas, ficou 40 dias ainda entre os apóstolos, aparecendo o tempo todo, falando sobre o quê? O reino de Deus. E aí disse que eles tinham que ir para Jerusalém, esperar o tempo certo para receber o Espírito Santo, e aí seriam o quê? Testemunhas em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando foi que Jesus disse essas palavras? Jesus disse essas palavras nesse momento aí, como nós acabamos de ver, e disse também aqui, é a mesma coisa, Mateus 28, quando ele diz: e chegando-se, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte, que monte? O Monte das Oliveiras, que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Aí, aquelas palavras que você leu lá em Atos, se juntam com estas aqui. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele disse isso, como também disse aquilo que Lucas registrou. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quando é que ele disse isso? Lá em Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, do verso 1 até o 12, como acabamos de ler há poucos instantes. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele disse isso lá. Vocês têm que ir para todos os lugares do mundo levando a minha mensagem. Aí você vem para o gráfico e diz: onde é que eu estou na linha do tempo, lendo aquela passagem? Entendem? A Escritura, ela fundamenta o entendimento todo. Sem a Escritura, você não tem como entender nada. Sem a Escritura, você está totalmente perdido na leitura. Você não sabe nada. Porque a Escritura é que vai orientar a cabeça de quem está examinando. Joia? Então, muito bem. O gráfico poderia ser ampliado. Existem muitas e muitas coisas que poderiam ser colocadas neste gráfico. Não vou tratar disto hoje, porque o tempo não dá. Mas vou encaminhar agora 4 versículos importantíssimos sobre a Sagrada Escritura. A primeira passagem, porque nós temos que ir e pregar o Evangelho a todo mundo, foi o que nós acabamos de ouvir. Gostaria de trazer a vocês a primeira passagem fundamental,
Está em 2 Timóteo. Ele não vai aceitar assim. Espera aí, deixa eu vir aqui. Aqui, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 15. Peraí, deixa eu ver se eu pego aqui bem direitinho para ir diretamente ao verso. Pronto, tá aqui. Ó. Paulo de Tarso, apóstolo, orientando o Timóteo, que era um discípulo de Paulo, ensinado por Paulo, recebe a seguinte orientação: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Entendem isso? 2 Timóteo 2,15. Cada um de nós que fica com a conversa fiada, diga, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não entendo e tal, isso é conversa fiada. Todos os fiéis de Deus têm que se apresentar aprovados diante de Deus. E não tem como se apresentar aprovado diante de Deus sem manejar bem a palavra da verdade. Aí eu vou vir aqui e escrever assim, ó. Tua palavra é a verdade. Presta atenção. Ó, existem 28 lugares em que tua palavra é a verdade, vai aparecer em toda a Bíblia. Eu vou botar entre aspas e ele vai me trazer 2 versos. Olha que coisa linda. Salmo 119, verso 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Santifica-os na tua palavra, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, que verdade é essa que eu tenho que manejar bem? Você tem que ler o Salmo 119, verso 160, e você tem que ler São João, capítulo 17, o verso 17, e aí você entendeu do que estamos falando. Acontece que eu vou agora aqui para João, capítulo 5, verso 39. E Jesus diz, examinai as Escrituras. Examinai o quê? As Escrituras. Que Escritura? A Bíblia. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Nada do que eu estou apresentando a vocês aqui vale nada se eu não ficar mostrando as bases da Bíblia. Senão é uma loucura da cabeça do Jean aí, de um cara qualquer falando. Qualquer um pode inventar uma doutrina doida da cabeça e sair falando para todo mundo. Você deixa de ser doido quando você se baseia na palavra de Deus. Você passa a ter o fundamento da palavra de Deus. Onde é que está escrito que a palavra de Deus é fundamento? A palavra é fundamento. Vamos ver se eu acho por assim. Não, não achei assim. Eu só botar a palavra fundamento. Agora vai aparecer. Quero o Salmo. Aqui. Ó. Veja só que coisa maravilhosa. Tá aqui. Bem aqui, ó. Atenção. Segundo a graça, isso é o apóstolo São Paulo falando. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas cada um veja como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento, ok? E nós lemos no verso anterior que a palavra, a verdade de Deus, é o fundamento. Hã? Agora anote. Não é aqui. Eu vou aqui agora em São João, capítulo 1, do 1 ao 3.
No princípio era o verbo, era a palavra. O verbo, que é a palavra, estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava do princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quem era esse verbo? Jesus. E quem é a verdade? Jesus. E como é que eu sou santificado nessa vida? Não. Aqui. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Vejam como tudo se harmoniza. Tudo se harmoniza e se ajusta. Quando você examina a Bíblia como um todo, que esses buscadores são ótimos, facilitam um bocado de coisa. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Que princípio? Quando o verbo, que é Jesus, existia junto com o Pai. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua bondade ou benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Tá vendo aqui? Gente, é muito fácil de entender, mas a chave que eu quero deixar muito bem pontuada é a de 2 Timóteo 2,15, que nós apresentamos, 2 Timóteo 2,15, que diz exatamente o que nós estamos trabalhando nessa aula. Ai, meu filho, aí. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Quem aqui quer ser aprovado por Deus? Todos nós queremos estar bem com Deus. Beleza? Como é que faço isso? Primeiro, como alguém que não tem do que se envergonhar. Portanto, seja honesto, seja digno, seja honrado, tenha uma palavra decente, viva uma vida limpa. Não ande com seu coração cheio de mágoa, de rancor, de ódio, de desgraça. Tira isso de você. Decida encerrar isso na sua história. E depois, você não tem do que se envergonhar. E depois, que maneja bem a palavra da verdade. Você tem que manejar a Bíblia. Você tem que estudar as Escrituras. Aqui é só uma aula, mas você tem que passar o resto da sua vida todo dia examinando a palavra de Deus. Não interessa a opinião de ninguém. Não interessa a igreja que você está ou que você não está. Não interessa. Por quê? Porque você vai ler as Escrituras. E por que você vai ler as Escrituras? Por um motivo muito simples, que está em São João 5,39. Examinai as Escrituras, disse Jesus, porque você vai ter a vida eterna nela, e é ela que vai falar de Jesus para você. Se você tiver alguma dúvida sobre o que significa examinar as Escrituras, veja que coisa maravilhosa. Romanos, capítulo 10, o verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? A Bíblia. Tem que examinar as Escrituras. Se você não examina as Escrituras, você não tem nada nessa cabeça. Você é vazio, é oco. Tem que estudar a Bíblia, meter a cara, mergulhar nela. E isso, gente, é um privilégio. Gerações anteriores à nossa não tiveram este direito. Milhões de escravos foram esmagados, assassinados, estuprados, esbagaçados, sem ler um verso das Escrituras e nem sabiam de nada disso. E eu estou aqui com a tecnologia, digito um verso, aparece rápido, tudo facilitado. E é exatamente com essas facilidades que essa geração está mais desgraçada que todas as outras, porque ela tem tudo isso e ela não quer. É um negócio assombroso de se ver. Mais uma outra passagem importante, ela está em 2 Timóteo, está aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, tem aqui uma passagem maravilhosa, essa passagem é belíssima. Paulo falando com Timóteo, aqui Timóteo, Paulo escreveu para ele, e diz a ele,
Tu, porém, permanece aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 até o 17. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 a 17. Por que que você tem que estudar, manejar bem a palavra de Deus, as escrituras? O tema da aula de hoje é esse, as sagradas escrituras. Veja que coisa maravilhosa. Paulo falando com Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Então você tem que estudar, tem que aprender, sabendo de quem você tem aprendido. E Timóteo tinha aprendido com Paulo. E tinha aprendido também com a avó e a mãe. Se você ler as cartas de Timóteo, você vai saber disto. E que desde a tua meninice, veja, desde criança, é o meu caso, desde os 13 anos, sabes as sagradas escrituras. Tem que saber as sagradas escrituras, que podem, atenção, verso 15, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça de Deus, para que todo homem, toda mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não é obra má, maligna, não, é obra boa. Gente, isso aqui é uma mensagem, isso aqui é uma revelação poderosa, isso aqui. Não tem cabimento uma pessoa que se diz, por exemplo, um profissional de saúde, que vai ministrar a vida das pessoas, não saber nada das escrituras, não sabe nada, é um beócio, um mané. Isso não, na minha cabeça, isso não entra. Tem que ler a vida de Jesus na palavra. Meditar nas mensagens do apóstolo São Paulo. Tem tanta coisa linda. Aí o apóstolo São Paulo vem aqui, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Olha só. Se você começa a estudar as escrituras, diz Paulo, você começa a comunhão com Jesus, ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam mais segundo a carne, mas estão no Espírito de Deus. Pelo amor de Deus, isso aqui é um negócio maravilhoso. Mas o mais lindo, para mim, é o que vem um pouquinho mais aqui embaixo, que ele diz assim, note, aqui, ó. Era um pouquinho mais aqui para baixo. Não, mais para baixo. Aqui. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, isso é escritura ensinando a gente. Deus Pai não poupou o seu próprio filho, Jesus. Antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Opa, peraí. Depois que Jesus subiu para ficar à direita de Deus, o que é que Jesus passou a fazer? Imediatamente quando chegou lá, e isso foi escrito no tempo de Paulo, intercede por nós. Então, peraí, eu tenho que vir aqui de volta para o nosso gráfico. Peraí, que entrou agora uma informação aqui, que é simplesmente the best of the best. A informação das informações, a maior informação de todas para mim hoje. Aqui, ó, para aqui. Peraí, vamos daí, fica aí, meu filho. Aí, tô. O que é que vai entrar bem aqui no ano 2024, no dia de hoje, agora, bem aqui? Vai entrar uma caixinha. Vai entrar aqui uma caixinha. Peraí. Ai, meu filho, pega aí a caixinha. Vai entrar essa caixinha aqui agora. Eita, coisa maravilhosa. Olha só o que vai entrar no miolo aqui, ó. É aqui assim. Quando Jesus sobe para os céus e senta no trono à direita, até o dia de hoje, de agora, Jesus
intercede por mim. Eita, escrevi tudo errado, tá? Uma porcaria isso aqui, vamos fazer direito. Intercede por mim e por você, junto ao trono de Deus Pai. Anotou isso aí, não? Ah, você descobriu que você é amado. Mas, professor, eu sou um pecador. Eu tenho um monte de problema nessa minha vida, estou todo atrapalhado, cheio de encrenca, todo arruinado, todo lascado aí da vida, cheio de confusão. Como é que eu fico? Você fica assim, 1 São João, capítulo 2. Atenção, vamos ver aqui. Atenção. 1 São João, capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então vamos para o gráfico. Você é pecador hoje? Aqui, ó, hoje, aqui agora. Você é dos pecadores aqui, ó. Marquei em amarelo aí, tá vendo aí na tela? Você é pecador, você é enrolado. Essa é a sua vida toda enrolada aí. Pois é, Jesus está intercedendo por você, por mim, por todos nós. A coisa aqui é tão séria, que se você abrir São João, capítulo 5, verso 24. Atenção, veja só. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, atenção, amigos, tem a vida eterna. Não vai ter no futuro, já está garantido hoje. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você que está me ouvindo aí agora, você crê na palavra de Jesus, portanto, você aqui agora já tem a vida eterna em você. Isso tá onde isso? Quem é que diz isso? As Escrituras. Se isso não tivesse registrado na palavra de Deus, nas Escrituras, como é que eu ia saber disso aqui? A segurança está escrita aqui. Entendem? A segurança da vida eterna está aí. Por isso que ele diz em São João 5, no verso 39, eu vou botar aqui agora, 39, vou botar as duas passagens, as duas juntas, está aqui. Aquele que ouve a minha palavra e crê em Deus Pai Todo-Poderoso, que foi quem enviou Jesus, tem a vida eterna. E não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Por isso é que ele diz no verso 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Como é que eu posso ter a vida eterna ouvindo Jesus onde? Nas Escrituras. Está aí o texto, para calar a boca de qualquer um que diga que não é isso aí. Está aí escrito. E para finalizar o nosso estudo, a última passagem, está aqui desse jeito não vai dar certo, tem que vir para cá. Escolhe o livro. Eu vou em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo, aqui, 1 Coríntios. Pronto, destravou. Vamos aqui ao capítulo 4. E Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Paulo era um apóstolo importante e ele serve de modelo para muitos que querem ser também apóstolos, profetas, querem ensinar, querem fazer a obra de Deus no tempo presente. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um seja fiel. Então temos que ser fiel às coisas de Deus. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Se é opinião de igreja, de pastor, o professor Jean isso, o professor Jean aquilo, eu não dou a mínima. Eu não estou nem aí para a opinião de quem quer que seja. Por quê? Porque Paulo está dizendo, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado.
mas nem por isso me considero justificado, porque quem me julga é o Senhor. Entenderam isto aqui? Quem vai me julgar é Jesus. Eu não estou nem aí para opinião de igreja, pastores, concílio, opinião de aluno, opinião de quem quer que seja. Eu estou interessado na opinião de Jesus Cristo. Note só. Porque nada julgueis antes do tempo. Vamos esperar o dia do juízo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz todas as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor ou não. Agora vem a passagem exata que eu quero. E eu, irmãos, apliquei estas coisas que acabei de falar aqui para vocês, que ele acabou de dizer, do verso 1 até o 5, por semelhança a mim e Apolo. Apolo era um profeta que estava com ele. Por amor de vós. Ele está dizendo essas coisas para nos ensinar, para nos orientar. Esse é o amor de Paulo. Para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. Como é que você se fundamenta na sua vida? Na palavra de Deus. Tem que estar escrito na palavra de Deus. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, quem é que tem a verdade? A Igreja Católica bate nos peitos. Não, é os adventistas, bate no peito. Ah, é os batistas, é os presbiterianos. Paulo está dizendo, cala a boca todo mundo, que quem tem a verdade é Jesus Cristo, o Senhor. E quem vai julgar é o Senhor. Agora, se vocês querem examinar e aprender alguma coisa, não pode ir além do que está escrito na Bíblia. Com essas considerações, encerramos a nossa aula e eu agradeço a todos a generosidade de terem assistido essas considerações. Vou subir a aula para que a gente possa compartilhar com todos lá no nosso sistema acadêmico. Sistema acadêmico. Eu confundi o sistema acadêmico num curso outro da área de saúde que eu tenho. Não é sistema acadêmico. No grupo do Telegram. Vou fazer o link aparecer, vou pegar essa aula inteira, que dá mais ou menos 2 horas, vou subir tudo lá para que você possa assistir quantas vezes você quiser, anotar. E se tiver dúvidas, manda no grupo do Telegram ou manda aqui no YouTube, mande sua dúvida, sua consideração. 1 minuto, vai fechar a sala. Alexandre, meu ilustre companheiro. Ficou claro, não ficou? Meus amigos e irmãos, até mais. A gente se fala, a gente se vê. Vamos dormir. 10 horas, tá na hora de dormir. Tá joia. Tchau, tchau.